Olá meninas, tudo bem? Nesta semana, no nosso tema Personalidades da Dança, vamos falar um pouquinho sobre Tatiana Leskova, uma bailarina russa naturalizada brasileira, foi aluna de Agripina Vaganova, que originou a nossa metodologia russa, né, metodologia Vaganova, mas quem vai contar a sua própria vida é ela, Tatiana Leskova. Separei um vídeo muito especial para vocês de 2009, quando ela tinha 86 anos. Tatiana Leskova ainda é viva, tem 97 anos e gostaria de apresentá-la para vocês esta semana. Confira o vídeo a seguir, feito pela TV Cultura em 2009, Figuras da Dança, e é um vídeo maravilhoso sobre a trajetória de sua carreira. Confira. Eu nasci em 1922, e no 6 de dezembro, eu sou sagitária, eu vou fazer nesse fim do ano 87, mas por enquanto eu sou com 86. Tatiana Leskova tem a sua vida dedicada à dança. Com essa arte, ela percorreu o mundo e foi assim que ela chegou no Brasil. Nos palcos, Tatiana marcou a cena com a sua expressividade e precisão. E para nós, ela é uma figura emblemática que ajudou a desenvolver a dança do país, não só nas suas aulas, formando gerações de dançarinos, que hoje estão em companhias do mundo todo, mas também nos muitos anos que esteve à frente do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bom, minha vida foi a dança, mas eu não escolhi a dança, meus pais não escolheram a dança, foi uma coisa de circunstâncias, né? Foi uma coisa, o problema de que minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos, e eu era uma criança muito fraca, tinha tido uma pré-infecção tuberculosa, então acharam que eu tinha que fazer algum exercício. Uma infância de uma família refugiada, né, da Revolução Comunista, que foi para a França, foi para Paris, onde ela nasceu, e que conheceu anos de muita dificuldade, eu acredito até que financeira mesmo. Eu acho que ela foi apresentada ao balé, até porque era uma menina frágil, e ela foi estudar então com Madame Egorova, que era muito famosa, tinha sido primeira bailarina do célebre Balé Mariinsky de São Petersburgo, né? Mas então eu comecei a aprender dança com 9 anos e meio, quase 10, com Madame Egorova, que é minha mãe do balé. Acontece que eu estava na Egorova e ia ter uma audição para a Ópera Cômica de Paris. Foi em 1938. Eu não tinha completado ainda 14 anos. E minha professora me empurrou, sabendo de todas as circunstâncias, fiz a audição. Entre 200 alunos, eu passei em segundo lugar, mas como estagiária. E eu fui estagiária da Ópera Cômica durante 1 ano e meio. Bom, depois fui Ballet de la Jeunesse. Ela tem um progresso, pelo que a gente lê, muito rápido, e logo depois ela vai para o original Balé Russo, que era uma das 2 companhias oriundas do Balé Russo de Diaghilev. E entrar para esse meio intelectual, esse meio artístico, naquele momento tão efervescente da história da arte,
eu acho que foi para ela tudo. Eu acho que Diaghilev abriu uma porta para a dança de hoje, até a dança de hoje, porque ele não queria mais que existisse só tchutchu e coroa, que a dança fosse uma arte mais completa, cenografia, música, obviamente, Stravinsky, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, todos esses grandes compositores. E normalmente só isso. Ele encontrou Cocteau, por exemplo, que também deu ideias para ele, Satie. Esta brecha que ele deu, eu acho que abriu o mundo da dança de uma maneira mais, em vez de ser um divertimento, é uma arte séria. Agora, minha filosofia da dança tem que ser dança acadêmico, clássico, moderno, contemporâneo. Se você sabe sua gramática básica, você depois pode escrever frases, depois poemas, depois livros, mas se você não sabe o A do B do C, ou 1 de 2 do 3 de 4, o que quer? Não dá. Tem que ter uma base. Quando entrava no Ballet Russo, eu não pensei, vou ser primeira bailarina, vou ser solista. Eu pensei, eu vou dançar, eu vou conhecer, vou ter cultura da dança, vou encontrar gente maravilhosa, vou poder aprender com a gente. Porque eu acho que até hoje, eu tenho 86 anos, eu espero e pretendo ainda aprender muita coisa, que seja um livro, ou vendo, ou viajando. Eu tive sorte também, quando eu me juntei na companhia em 1939, Ballet Russe de Cornell do Brasil. Forkin era diretor artístico. Massin estava vivo, Balanchine estava vivo e Branislava Nijinsky estava viva. Quer dizer, eu tive sorte. Eu tive sorte de poder viver um momento muito importante da dança. E é isso que é minha riqueza própria. E com essa companhia você viajou o mundo. Conta um pouquinho de como foi o seu percurso. Acontece que fim de agosto aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Demorou 6 semanas para chegar para a Austrália. Já a guerra estava declarada, o Atlântico estava minado até Gibraltar, tanto que os navios andavam assim, para evitar as minas. Então, nós chegamos em Sydney no dia 31 de dezembro de 1939. E estreamos em Sydney no dia 4 de janeiro de 40. Depois de 6 semanas de navio. Quer dizer, semanas de navio é assim. Você não tem equilíbrio nenhum. Então era um grande problema para todo mundo encontrar seu prumo. Vocês faziam aula no navio? Fazíamos aula no como se chama Convés. isso? No Convés de manhã. E na parte da tarde, depois do almoço, quando as salas estavam vazias, a gente relembrava a coreografia, a gente não dançava. Depois de quase 10 meses de permanência na Austrália, nós fomos para Los Angeles, passando por São Francisco, e estreamos em Los Angeles. E lá ficamos com Solio Rock, que era nosso empresário, que nos levou para, Chicago, Minneapolis, Detroit, enfim, toda essa coisa, até chegar em Nova York. Era difícil viajar pelos mares durante a guerra, né? E nós chegamos então para o Brasil primeiro, no mês de abril de 1942. De lá fomos para São Paulo, Montevideo e Buenos Aires, depois Santiago de Chile, Lima, Peru, La Paz, enfim. E fizemos assim a volta várias vezes.
A sorte foi que também nós ficamos no Teatro Colón durante na segunda temporada, 43. Nós ficamos 10 meses no Teatro Colón, que é maravilha em Buenos Aires, porque senão a gente viajava o tempo todo. Tá? Nós chegávamos a fazer 320 espetáculos por ano. E o pessoal pensa que eu estou mentindo, mas não é. Não é. A gente dançava terça, quarta, quinta, matinê e soirée. Sexta, sábado, matinê e soirée. Domingo, matinê e soirée. Segunda era descanso ou era mudança de cidade. Então, obviamente, se vocês contam 9 espetáculos por semana, durante um ano dá muita coisa. Obviamente, antes, 3 vezes no chão, bater, sinal da cruz. Mas uma vez que eu estava no palco, eu me sentia bom em casa. Bem. Feliz. Eu acho que a gente se dava, como a gente dá uma amizade para alguém, não é? A gente não dança para o público, assim, para brilhar. Não, você oferece seu trabalho, mas de maneira sadia, não? Quando eu penso a dificuldade que nós passamos, a dificuldade econômica, era tudo uma maravilhosa aventura. A essa idade, viajar em grupo, com a família, porque a companhia era uma família. Nós éramos muito ligados uma à outra. Não vou dizer que é uma pessoa mais ou menos, mas a gente se sentia seguro porque nós éramos uma família. E passávamos um momento juntos. Depois, quando a gente voltou, já em 44, antes disso eu encontrei um brasileiro. Que, meu Deus, como ele... Ele estava um pouco em cima de mim, mas eu, na época, nessa época a gente era diferente. Vocês são muito adiantados para a plateia. Bom, então eu encontrei esse senhor. E como eu ia de Montevideo, a gente ia para São Paulo, e de São Paulo no Rio, a primeira coisa, o que eu fiz? Telefonei para o Luiz. Bom, e lá aconteceu, eu fiquei no Brasil. Me apaixonei por um brasileiro. Se radicou no Brasil, disse que foi por amor, mas eu acho que foi por 2 amores, né? Por um amor só, eu acho que pode até ser, mas eu acredito que sejam por 2 amores. O país atraiu muito a alma da Dona Tânia, enfim. E é uma das responsáveis por essa tradição que a gente vem trazendo até hoje e esperamos continuar ainda mais para frente. E o fato de ter conhecido o Luiz fez com que ela tivesse se prendido aqui ao Rio de Janeiro, permanecido aqui, ainda que no início não no teatro, mas dançando nos célebres cassinos que existiam, onde muita gente famosa se apresentava, né? E como professora de um empreendimento que durou aos trancos e barrancos, mas durou 10 anos, que foi o Balé da Juventude, até que finalmente, em 1950, ela é convidada e assume a direção do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E você ficou 34 anos indo e vindo, passando como diretora do Corpo de Baile. E ficou primeiro 14 anos seguidos. E você criou uma mentalidade lá dentro. Você também trouxe convidados, você fez um repertório. Eu tinha a pretensão, sabendo que eu vinha do Ballet Russo, que eu podia fazer alguma coisa, quer dizer, pelo menos que eu tinha bagagem para fazer. Na realidade, eu tinha 26 para 27 anos. E eu não tinha absolutamente nenhuma aptidão administrativa. Eu queria fazer, eu sou uma artista. Ela já encontrou no teatro um repertório que ela respeitou e ela própria remontou durante os primeiros anos os clássicos de repertório que a gente ainda não tinha. Primeiramente, eu construí, como eu te falei, o repertório baseado nas coisas do Ballet Russo que a gente tinha, não?
E convidei vários coreógrafos, Arraes, Kibin, Massin, 2 vezes. Eu convidei, eu não era empresário, eu podia sugerir e ver se o diretor aceitava. Felizmente, a maior parte das vezes o diretor aceitava. E, bom, Veltchek veio a trabalhar, o Luiz Arieta veio trabalhar com a gente. Com certeza a história do balé no Rio de Janeiro seria diferente se a Dona Tânia não tivesse vindo para cá. Primeiro, pela personalidade que ela foi e que ela começou logo a incutir dentro da própria companhia. E eu acho que os contatos que ela tinha, porque ela veio de fora e trouxe esses contatos, essas pessoas importantes do meio da dança, da coreografia e do mundo do balé, ela era o grande contato com o mundo exterior. Mulher que fez história, que fez parte da história da dança no Rio de Janeiro, que ajudou a criar o balé do Rio de Janeiro e que ajudou a criar grandes bailarinos e que ajudou a criar a sucessão da história do balé do Rio de Janeiro. Ela foi uma artista forte, uma diretora de personalidade e professora exigente, mas no lado pessoal uma pessoa engraçada, acho que generosa. Tudo que eu faço na área da dança, eu sempre gosto de ouvir a Tânia, mesmo que eu discorde de você, viu, Tânia? Ela tinha um carinho pelo teatro, por aquele grupo de bailarinos, que não eram poucos, lá no Teatro Municipal do Rio, que dava uma segurança, era quase como um anjo da guarda, permanente no teatro, porque nós tínhamos muitos bons anjos da guarda, e você foi um dos mais importantes. E além de você estar dirigindo o Teatro Municipal, você teve uma escola que foi referência, que é referência para muitas figuras. Eu queria que você contasse um pouco de você como professora. Eu sou uma chateana. A gente tem o hábito de dizer que se a gente sobrevive a ela, já é um máximo. Mas se você sobrevive na carreira a ela, você então chegou aonde ela e você queriam. Eu acho que eu tentei passar o que eu aprendi para meus alunos. Os professores na época eram muito duros, nunca te diziam bem. Se você não estava sendo chamado a atenção, que tudo estava ok. Senão, a gente... Né. Agora, eu tive sorte também, sabe? É uma questão de sorte. Teve alunos que tiveram, porque não é sempre, que tinha talento. Porque tem professores muito bons, mas passa anos e não aparece uma criatura ou um rapaz que tem possibilidade. Esse estudo era fantástico porque realmente tinha pessoas de todos os tipos de arte, bailarinos, actores, cantores. Tinha famosos, internacionais, nacionais, desconhecidos. Tinha todo mundo lá. Tatiana nos dava com um imenso carinho todo o conhecimento dela, possivelmente confiando que algum dia a gente conseguisse entender e aprender um pouco aquilo que ela nos passava, né? E a fé que você tinha, não só em mim, em todas as pessoas que estavam lá, de alguma maneira você confiava em que a gente ia conseguir fazer alguma coisa. E vocês fizeram? Sim. Depois de tanta experiência, de tantos anos de trabalho, eu comecei a ver que existia viva uma menina lá dentro,
com sede de experiência, né? De aprender. De aprender. E a essa criança, Tatiana, que eu quero reverenciar, Tatiana. O que é essencial para você ser um profissional da dança? O que você diz para os seus alunos? O que você pensa sobre isso? Bom, tem que ter coragem, tem vontade de estudar. É vontade de estudar. Tem amor a que você faz, porque sem amor não adianta nada, não. Tem também físico, tem sorte e tem uma coisa que Deus dá, que é o talento. Baixa os ombros. Muito obrigada. Foi um prazer dar aula para vocês. Você teve a escola de 1952, ininterruptamente, durante 50 anos. Eu fechei a escola com tristeza, mas foram 50 anos de muito trabalho. Eu ganhei um cachorro nesse dia, para compensar. Foi os alunos que me deram, mas era o Bacê, porque eu gosto muito de onda. Só que você repara, as patas de trás do Bacê são assim. Mas eu olho sempre para a pata da frente. Como é que você começou a ser remontadora dos balés sinfônicos de Massim? Massim deixou com Mário Bois uma carta do Massini dizendo que as duas pessoas que podem remontar os balés sinfônicos dele é Tamara Grigorieva e eu. Eu acho que se você não dançou, não passou pela sua pele, pela sua circulação sanguínea, pela sua, aqui, um balé, é muito difícil você passar esse balé para os outros. Em geral, a maioria das coreografias que eu refiz são coisas que eu dancei pessoalmente. E Nureyev me chamou para remontar Le Présage para a Ópera de Paris. Devido a isso, abriram-se as portas. Cada vez que eu remonto um balé, eu procuro sempre corrigir. Eu nunca sou satisfeita, até agora, com o que eu estou fazendo. E eu acho que nem quando eu era bailarina, eu também nunca era satisfeita comigo, porque eu achava que eu podia ser melhor, o que não era bastante boa. E talvez esta parte do meu temperamento era a exigência com os outros, porque eu era exigente comigo, sabendo que eu podia ser melhor e não era tão boa como gostaria de ser. A Tânia, para mim, era Deus no céu e a Dona Tânia na terra. Eu babava, a Dona Tânia dançava ainda, então eu ia ver os espetáculos no Teatro Municipal. E ela era realmente uma bailarina fantástica também. E uma professora maravilhosa, mas como eu era aluna dela, para mim era uma deusa. Ela era muito perfeccionista e muito exigente, coisa que eu gostava. Me desafiava, era um desafio fazê-la feliz. Só que ela não ficava feliz nunca. Para mim, Dona Tânia sempre foi um desafio. Eu gosto do desafio. O desafio em relação a ela me sustentava. E outras pessoas podiam abalar tremendamente, né? Mas ela agia conosco, com as pessoas, como eu acho que foi a vida com ela mesma. Ela resistia às dificuldades e esperava esse mesmo comportamento
do outro, da outra pessoa. Que ela é uma mulher que com 15 anos já estava no meio de uma guerra, no mar. A vida dela não está acostumada com frescuras, com preguiças, com um monte de coisas que na nossa vida vai tendo, entendeu? Então ela resume as coisas muito mais rapidamente. Então também os testes que ela faz, as provações que ela faz você passar, é porque se você não passar por elas, cara, você não vai ser também. Eu gosto de pessoas que se dão para a dança e querem, pelo menos, tentar dedicar a vida, porque não todo mundo consegue. Tem muita dedicação e sacrifício. Mas sacrifício com amor. Sacrifício com amor vale a pena. E até hoje eu não aprendi metade de tudo que ela pode nos ensinar. Eu acho que tudo que eu aprendi, a base foi com ela, para tudo, não só para dançar, não, mas para escrever, para conhecer dança. Ela trouxe uma mudança de mentalidade, no sentido que era preciso que a gente tomasse conhecimento que havia uma dança séria, uma dança importante, uma dança que estava avançada diante da onde nós estávamos parados. Com esse primorismo de procurar remontar e criar as peças de balé com a sua essência máxima e extrair de cada intérprete a sua potência também como bailarina e como artista. Então essa personalidade forte que encanta e ao mesmo tempo inquieta cada pessoa pelo qual ela passa e convive. Ela sempre via mais longe. Então eu acho que para o Brasil, a história da dança sem a presença da Tatiana Leskova nós não teríamos alcançado tanto, não teríamos avançado tanto. A minha vida foi a arte, pelo menos acho eu. Eu tive namorado, mas eu acho que até agora foi a arte que me sustentou, até 86 anos. É minha religião, eu acho que é a religião nossa, de bailarina. Nossa é fé. Tem que acreditar.